Aleluia. Graças a Deus. Amém, amados? Quero convidá-los a abrir nossas Bíblias e vamos ver o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ver somente um versículo. Eu gostaria que nós lêssemos em uma única voz, se for possível. Sei que as versões são diferenciadas, mas vamos ver a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Amém? Podemos ler juntos? Amém, vamos ver agora. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém, amados? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Criador do universo e mantenedor de nossas vidas, mais uma vez, Senhor, em tua soberania, poder, graça e misericórdia, o Senhor nos proporciona não só o direito de viver nesse dia, mas o direito de estarmos nesse santuário para mais uma reunião de louvor a Ti, mais uma reunião de estudo da Tua palavra. Meu Senhor, eu reconheço as minhas fraquezas, os meus pecados, peço a Ti que me perdoe e que perdoe a todos nós nessa noite. Pai, nós necessitamos do trabalhar, do governo, do agir do Espírito Santo em nossas vidas, pois é o mesmo que nos ensina e nos guia em toda a verdade. Deus Santo e Eterno, no nome de Teu Filho amado Jesus, estenda Tuas mãos para abençoar a todos os que estão presentes, aqueles que porventura poderão vir, os que não virão, o Senhor sabe, alcance a todos da mesma forma. Meu Deus, fique conosco nessa noite, dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, fala no meu coração, fala nos nossos corações, nos ensina a Tua palavra, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Sentem, por favor. Vamos ficar um pouquinho mais perto, né, irmãos? Olha tanto banco aqui para sentar mais pertinho, né? Os irmãos atrás. Vamos conversar, irmãos, em nome de Jesus. Abra a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Uma condição que nós vamos conversar hoje dentro do plano de Deus. Lucas 19, versículo 10. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Alguém leia, por favor? Então disse: o homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, esse texto, ele fala da nossa real condição. O que é uma pessoa perdida, na opinião de vocês? Perdida é o quê? Fala, Daniel. Seria tipo uma pessoa, vamos dizer, que estaria sem rumo, né? Sem rumo? Patrícia? Uma pessoa sem chão, desnorteada. Desnorteada. Diga aí, irmão. Uma pessoa sem uma definição de um plano na vida. Entendi. Não é assim? O que é uma pessoa perdida? Se vê, irmãos, que esse texto, essa palavra perdido, ela pode ser colocada aí com várias palavras, né, com comparativas, ou simbólicas, ou similares, que a gente poderia usar. Então, você vê que Jesus veio buscar o que se havia perdido. Ou seja, alguém que está numa condição que por si só não se encontraria. Alguém que não conseguiria achar saída para o seu estado. Uma pessoa que, por mais que possa se esforçar, se depender dela, ela jamais consegue se encontrar. Jamais. Essa é a minha realidade
essa nossa realidade. Perceberam que em Romanos capítulo 3, versículo 23, que nós vemos no começo, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, irmãos, nessa condição de destituídos ou separados da glória de Deus, somente por causa do pecado, então a gente entende que o salário do pecado é o quê? Entenda bem, irmãos, a sentença da morte, e ela é fato. A morte é fato consumado, ou seja, a sentença para o pecado é a morte. Não tem outra saída para o ser humano. Porém, tem um detalhe: quando esse texto fala de morte, ele não fala simplesmente de uma morte física, mas de uma morte que seria eterna, ou seja, alguém que deixaria de existir para sempre. É a consequência do pecado. Mas aí, o que nós entendemos no texto de Romanos capítulo 6? Abra lá Romanos 6, já citei parte do texto, mas vamos ver agora. Vamos ler o versículo todo? Obrigado, filho. Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos ler as duas partes do texto. Vamos lá, quem é? 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe bem, irmãos, que o texto está dizendo que o salário do pecado, para mim, para você, para todos nós seres humanos, é a morte. Mas o dom gratuito da parte de Deus para todos nós é o quê? Mas através de quem? Jesus Cristo. Somente através de Jesus. E aí, irmãos, é necessário nós entendermos isso, porque se nós não entendemos essa ação gratuita da parte de Deus, não é uma ação em que eu não faça nada, mas é dentro da ação de Deus que existe uma real possibilidade de salvação para todos nós, uma real possibilidade de vida eterna. Então vamos caminhar um pouquinho. Quando se trata então da pessoa de Jesus Cristo, no qual essa graça está firmada, abra por favor o Evangelho de João, capítulo 8. A gente está fazer uma pequena mudança aqui um dia desse. Então Romanos, João capítulo 8. Jesus, conversando com os judeus, disse para eles a seguinte palavra, capítulo 8, versículo 56: Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. 8:56. Os irmãos acharam? Quando Jesus disse isso, ele estava falando que Abraão, agora a gente vai encaixar os textos, tá, irmãos? Abraão viu o dia dele e se alegrou. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou? Quando foi? Nós vamos voltando para entendermos, depois a gente vai encaixar a visão da graça de Deus aí que nos salva, bem, irmãos? No capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, capítulo 1, 29, o que disse João Batista sobre a pessoa de Jesus? Alguém lê, por favor? João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? Ou da onde? Do mundo. É por isso que o texto no capítulo 3 de João, versículo 16, vai dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado.
Guarda essa expressão: o seu filho amado, o seu único filho, o seu unigênito filho. Ele deu o seu único filho em favor de toda a humanidade. E aí, vamos ver quando foi que Abraão viu o dia do Cordeiro e se alegrou. Vamos lá para Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Olha o pedido que Deus fez a Abraão. Alguém leia, por favor, o versículo 1 e o versículo 2. Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma-me seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. O que Deus pede a Abraão? Ele pede o filho ao qual ele amava, o único filho em sacrifício. Guarda isso aí, irmãos. Quando Abraão vai levar o filho para sacrifício, o filho pergunta para ele: pai, tem tudo aqui, só está faltando o cordeiro. Essa cena de Abraão, irmãos, que já foi visto em filmes e acho que vocês chegaram a ver, é imaginar Abraão, por exemplo, levando o filho a sacrifício, e quando o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? Olha o que o texto vai dizer para nós. Resumindo, tá, irmãos? Versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a areia, mas onde está o cordeiro para o holocausto, ou para o sacrifício? Resposta de Abraão a Isaque no versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Lembra que no capítulo 1, 29 de João, o cordeiro é quem? É Jesus, que tira o pecado de quem? Do mundo. E ele disse no capítulo 8 que Abraão viu o dia dele se alegrou. Se vê quando Abraão fala Deus vai prover o cordeiro, ele fala por fé, irmãos, porque Deus não havia falado para ele que daria um cordeiro para ele sacrificar no lugar do filho, mas ele fala por fé. Aí o que vai acontecer então no versículo 10: e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão para o rapaz, não faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negasses o teu filho, o teu único filho. Olha o versículo seguinte: então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si o quê? O carneiro ou o cordeiro. Viu quando foi que Abraão viu Jesus? Aí que ele se alegrou, porque ele perderia o filho em sacrifício, mas ao ver o cordeiro que representava Cristo, como o coração dele ficou? Ufa, tem cordeiro, vou levar o meu filho para casa. Pensa nisso, né, irmãos? Só que esse cordeiro aí, irmãos, pena que a gente não pode ficar aqui umas 3 horas direto nessa linha de raciocínio. Guarda isso. Esse cordeiro que representa Cristo, o primeiro foi utilizado pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 21. É por isso que
o plano de salvação de Deus, ele é revelado na Bíblia desde o começo dela. Amém? Desde o começo dela. Só que, infelizmente, boa parte das pessoas só conseguem ver Jesus no Novo Testamento. Ao não conseguir ver Jesus no Velho Testamento, as pessoas estão ignorando o Velho Testamento e, consequentemente, ignorando a lei de Deus, porque não entenderam o plano revelado da parte de Deus em favor da humanidade dentro da onisciência divina. Guarda essa expressão, já tenho algumas vezes, vou repetir de novo: dentro da onisciência de Deus, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Não é que tudo que acontece está dentro de uma determinação, tem que acontecer, mas Deus conhece todas as coisas, e dentro do que Ele conhece, Ele revelou o plano de salvação dentro do plano de criação. Amém, irmãos? Deus, quando criou o universo, Ele viu tudo, e dentro daquilo que Ele é capaz de ver, Ele estabeleceu o plano de salvação. É por isso, irmãos, meu Deus do céu, como uma coisa linda e ao mesmo tempo precisa ser detalhada, tá, irmãos? Mas não é possível. Dentro do plano de salvação, vamos ver o texto que nós lemos aqui as 2 quinta-feiras atrás, ou mais, sei lá. Abra a Bíblia de vocês em Pedro. Dentro do plano de Deus, o projeto de salvação, Jesus é conhecido, lembra da expressão de vocês um pouquinho, quando a gente lê o texto, né? Quando Jesus foi conhecido, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Os irmãos acharam? Resumindo, o versículo 20 vai dizer quando Jesus foi conhecido, o qual na verdade foi conhecido ainda antes. Então você imagine, antes da fundação do mundo, Cristo já era conhecido, mas Ele foi manifestado por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse Jesus que é conhecido antes da fundação do mundo, Ele morre desde quando? Guarda isso, irmãos. Ele é conhecido antes, mas morre desde quando? Vamos lá de novo. Ele é conhecido antes, morre desde quando? Vamos ver quando é que ele morre. Vamos lá. Apocalipse 13. Versículo 8. Quando for estudar Apocalipse 13, 8 mesmo, a gente vai falar na lição bíblica, não sei como vai ser. Vamos lá, alguém leia 13, 8. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A gente leu esse texto semana passada, certo? Desde a criação. Ele é conhecido antes, mas é ofertado desde a criação. Por quê? Lá no princípio o homem pecou. Se não fosse o pecado, não haveria sacrifício. Mas como o homem pecou, o Cristo foi sacrificado, representado por um cordeiro desde a fundação do mundo. É por isso, guarda isso aí, é por isso que a salvação é para toda a humanidade, irmãos. É para toda a humanidade. Só que para a humanidade ser salva, ela precisa crer. Amém, irmãos? Ela precisa crer. Logo, por favor, abra o capítulo 16, ou melhor, 1 de Romanos.
Romanos capítulo 1, versículo 16. Stephanie, lê para nós, por favor. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Essa tradução é bem diferente, né? Ela está dizendo que a mensagem foi pregada primeiramente aos judeus. Quando essa tradução está dessa forma, ela muda um pouco o sentido. Uma tradução comum está assim, ó: não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não está dizendo que foi pregado primeiro aos judeus, mas primeiro do judeu e também do grego. Por que isso, irmãos? Vamos entender isso agora, por favor. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 12. Gênesis 12. Amém? Lembra que a gente acabou de ler que o Evangelho é poder de salvação para todos, mas todos os que crerem. Amém? Vamos a Gênesis 1, 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí o versículo seguinte diz o que? Farei de ti uma grande nação. Quando esse texto está falando profeticamente de uma grande nação, guarda aí, irmãos. Aí Deus estava revelando, sabe o que? A criação da igreja. A igreja, ela aparece dentro do contexto geral, ela aparece aí, uma grande nação. Se nós pegarmos essa mesma visão escrita no Novo Testamento, vocês vão entender melhor o texto de Romanos capítulo 1, 16 com Gálatas 3. Abra lá Gálatas 3 para a gente poder associar depois ao texto de Gênesis 12. Gálatas 3. Os irmãos acharam no Gálatas capítulo 3? Amém? Vamos lá. Versículo 8. Eu leio o texto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo o que, irmãos? Em ti serão benditas todas as nações, e não a nação de Israel, mas todas as nações. Se é todas, começa em Abraão, mas não para em Abraão. Passa pelos descendentes de Abraão, mas não para nos descendentes de Abraão. E aí, irmãos, estou associando aqui relógio a esse, para não estourar demais o tempo. Presta atenção, irmãos, olha. Em um dado momento, Deus, ele viu algo que só ele podia ver. Deus é o único que vê o futuro no presente. Deus é o único que sabe do futuro com perfeição. Para ele, o ontem já é amanhã. Entendeu? Não é agora não, é o ontem que já é amanhã. Imagina se o ontem é amanhã, imagina o agora. Amém? Então Deus tem uma visão plena. Então quando Deus trabalhou dentro da capacidade dele de ser onisciente, o que ele mostrou para Faraó nos dias de José? Ele mostrou para Faraó o quê? 7 períodos, ou melhor, 7 anos de espigas cheias e 7 anos de espigas
secas. E ele tentava entender, na época, a interpretação do sonho, e ele não conseguiu. Quem é que deu a interpretação? Deus a quem? A José. Vamos lá, me ajuda aí, vocês. Ó, Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou quem? E Jacó gerou quem? José. Ó, em ti serão benditas todas as nações. Só que Abraão não tinha filho. Aí Deus dá Isaac. Aí ele vem com a vou fazer que fosse uma grande nação. Ele dá Isaac a Jacó e vem. Dá Jacó a Isaac e dá José a Jacó. Quando José está lá no Egito, que Jacó morre, os descendentes eram aproximadamente 70 pessoas. Abra a Bíblia melhor, vai. Êxodo capítulo 1. Tanta coisinha de eu. Êxodo capítulo 1. Amém? Vamos lá, versículo 1. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com José, cada um com a sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 pessoas de Jacó. Esses 70 que vão ficar dentro do Egito lá, eles vão se multiplicar assustadoramente. Sabe quantos vão se multiplicar em 430 anos? Segundo os especialistas, que não é o meu caso, cerca de 3 milhões de pessoas em 450 anos. 3 milhões de pessoas. Agora você imagina só, são 450 anos ou 430 anos que eles ficaram presos ou escravos de geração em geração dentro do Egito. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão antes de eles entrarem no Egito. Quando José entra no Egito como escravo, e todo esse processo acontece, quantos vão sair do Egito depois? Vamos lá, Êxodo 12. Vocês conhecem o texto, então vamos trabalhar para a gente pular de assunto. Vamos lá, no versículo 37. Partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. É por isso que a média aí que eles fazem é cerca de 3 milhões, é 600 mil só de homens, sem contar mulheres e crianças. Olha o versículo 38. Subiu com eles também uma grande mistura de quê? De gente ou de povos. Quem é que saiu do Egito, irmãos? Uma grande mistura de povos. Por que sai uma grande mistura de povos? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estabeleceu um plano para todas as pessoas e não para algumas pessoas, não só para Israel, mas para todas as pessoas. Aí quando as pessoas saem, elas saem dentro da promessa que Deus fizera a quem? A Abraão. Deus ia dar o que para Abraão? Para os descendentes de Abraão? Canaã. Agora, quando foi que Deus deu a promessa que daria a Canaã aos descendentes de Abraão? Quando foi que Deus deu a promessa que daria a Canaã? Quando Deus deu a promessa, irmãos? Gênesis 12.
Ok? Resumindo um pouquinho, podemos ver? 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e os servos que comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e esse tempo estavam os cananeus na terra. Olha o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente, ou a tua descendência, darei esta terra. Que terra? A terra onde Abraão já estava, que era Canaã. Só que os descendentes vão para o Egito e só vão herdar Canaã 430 anos depois. Amém, irmãos? 430 anos depois. Agora, para que isso fosse bem feito, bem estabelecido, o que Deus deu, irmãos? Vamos tentar resumir um pouquinho. Deus deu a eles o cordeiro. E, sinceramente, irmãos, eu comecei a fazer uma simbologia aqui, tá? Uma simbologia, e eu não quero que nem fale nada, só pensa, tá? Imagina um cordeiro da Páscoa. Imagina agora a Páscoa em nossos dias. Em nossos dias, literalmente, fôssemos nós que vamos fazer a Páscoa nesses dias. Imagine que a tua família é pequena. Imagine a hora que Deus deu para comer a Páscoa. Meu Deus do céu. Êxodo, capítulo 12. Aonde que Deus deu? Por isso, irmãos, por isso o cordeiro, que é Jesus. Olha lá, acharam? Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 desse mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Então imagina a tua casa agora. Lá na tua casa todo mundo entendeu, todo mundo lá vai comer um cordeiro, que representa quem? Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Talvez eles não entenderam a profundidade que era aquilo, mas eles iam sentar-se à mesa. Uma família, por exemplo, de 4, 5 pessoas, eu não posso citar número aqui, que eu não posso de forma afirmativa, mas estou usando de forma comparativa, tá bom? Então imagina só uma família de 5, 6 pessoas, eles precisariam estar juntos para comer o cordeiro. E se a família fosse pequena para o cordeiro, talvez 5, 10 pessoas seria pequena, então qual foi a ordem que Deus deu? Versículo 4. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais. Você percebeu que não podia ser qualquer vizinho? Tem que ser o mais próximo. É como se eu parasse na minha casa e falasse: o cordeiro é muito grande para minha casa. Aí do lado do meu muro tem um vizinho. Aí Deus fala: é com esse vizinho que você vai ter que comer o cordeiro, tchau. E não tem esse negócio de com esse vizinho eu não quero. Irmãos, eu tenho que saltar por causa do tempo, eu tenho que estar acabando. Sabe, irmãos, não tem esse negócio da Santa Ceia de esse eu não quero lavar os pés. Tem isso. Comunhão é com todos.
não é com quem eu quero ter. E quem estabeleceu a nova peça? O Cordeiro. Ali, todos tinham que ter essa visão. Espera um pouquinho só. O Cordeiro é muito grande para a nossa casa. Vamos chamar a casa do nosso vizinho. Aí, vamos imaginar que 3 famílias se reunissem para comer o Cordeiro. Comer o Cordeiro. Representava Jesus. Que nesse caso era para ser comido. Era assado e era comido. Mas para ser assado e comido tem que ser morto antes. Ele tinha que ser sacrificado antes. E o sangue era para pôr nos umbrais. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Por que eles estão falando isso, irmãos? Preste atenção. Deus amou quem? O mundo. E conceito de mundo se trata de todas as pessoas. Se trata do meu vizinho mais próximo, do meu vizinho mais distante, da pessoa que eu mais amo e da pessoa que de repente eu mais odeio. Se é que eu odeio. Eu preciso comer o cordeiro dessa pessoa. Mas para comer o cordeiro dessa pessoa, tem lei. Tem lei. Não é só comer o cordeiro, tem base, tem princípios. Amém, irmãos? Tem princípios. É por isso que, guarda isso por favor. Quando Deus estabelece a lei é para quem? A lei é para todos que saíram do Egito. Não quer dizer que os que ficaram não poderiam ter acesso a essa lei futuramente. Só que quando os que ficaram, presta atenção aqui, por favor, ó. Vamos imaginar que a gente dividisse a igreja pela metade aqui, e essa metade simboliza metade que fica e metade que sai do Egito. Então os que saíram do Egito, saíram porque deram crédito que Deus falou, acreditaram, prepararam e saíram. Os que não saíram, ainda escolheram o Faraó. Ainda escolheram o Faraó. Ou seja, tem muitas pessoas ainda escolhendo o mundo ainda. Tem muita gente escolhendo o mundo. Só que Deus amou todas as pessoas. Todas as pessoas. Então quem vem do lado de cá tem que entender que quem está do lado de lá ainda pode vir para o lado de cá. Amém, irmãos? Ainda pode vir. Porque o plano de Deus é para todos. E aí quando Deus dá a lei, presta atenção, quando Deus dá a lei, Ele quer edificar uma nação. E essa nação tem nome. O nome dessa nação é a igreja. Amém, irmãos? É a igreja. E essa igreja, vamos lá, Efésios 2. Essa igreja Efésios 2. Essa igreja, ou seja, as pessoas que por graça vão compreendendo, mesmo com suas limitações, como eu sou limitado, vão compreendendo o plano de salvação, elas precisam entender o que nós vamos ver agora aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Efésios 2. Coríntios, Efésios. Coríntios, Gálatas, Efésios. Acharam, irmãos? Vamos lá, capítulo 2, versículo 4. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar
nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de quem? Lembra de Romanos 6, 23? O salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então entenda, irmãos, nenhum de nós vamos ser salvos porque somos capazes de fazer algo que nos salve. Não. A capacidade de fazer algo novo que revela a salvação em nós vem de Deus. Vamos lá para o texto, olha o texto aí. Versículo 9: não das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então presta atenção. Deus, algumas Bíblias dizem, de antemão Ele preparou. Então essa obra que a igreja faz não é uma obra baseada em sua própria capacidade. Ninguém pode falar assim, eu amo, e achar que ama por capacidade própria. Porque a capacidade de amar vem de quem? Vem de Deus. Amém? Ninguém pode, irmãos, olhar para si assim e falar, você pode não amar, mas eu amo. Porque quando eu começo a analisar a vida das pessoas, eu estou cometendo um erro gravíssimo. Nós não fomos estabelecidos para julgar uns aos outros, mas sim amarmos uns aos outros. Então, para nós, e o que eu vou mostrando hoje, presta atenção, mas olha, Deus é tão maravilhoso, mas Ele está fazendo algo tão tremendo que talvez eu fique de fora. Espero não ficar. Ele está fazendo algo tão tremendo que talvez você fique de fora. Espero que você não fique. Mas o que Ele faz, o que Deus está fazendo é tão profundo que, guarda isso, irmãos, olha, o pecado, ele atrapalhou o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele nos distanciou de Deus, mas o pecado também nos distanciou uns dos outros. Isso veio do Éden. Desde o Éden, o pecado separou o homem de Deus e atrapalhou a vida conjugal, por exemplo. Lá no Éden, o pecado atrapalhou a vida conjugal dos nossos primeiros pais e depois atrapalhou a convivência entre irmãos. Aqui tem 2 irmãos, por exemplo. E o pecado faz com que os irmãos não se entendam dentro da própria casa. Aí eu pergunto, como que uma família pode se assentar para comer o cordeiro, se ela não se compreende? Como? Agora imagine só, se essa família não se compreende com o cordeiro, como é que ela pode chamar a família vizinha para comer o cordeiro? Como chamar 4 famílias para comer o cordeiro? Quando? Se as famílias individualmente não estão se entendendo. Como unir 4 famílias para comer o cordeiro? Como? Agora, se é impossível unir 4 famílias para comer o cordeiro, imagine pegar. Vamos fazer assim por baixo, tá, irmãos? Cerca de 3 milhões de pessoas, bem baixinho, tá o número? 3 milhões de pessoas, e transformaram Daniel em uma.
Para Deus, imagina só, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, irmãos. 7 bilhões. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas. É transformar todas essas 3 milhões em uma. Ainda que as outras sejam condenadas, essas 3 milhões só serão salvas a se tornarem uma. Aí, pega seu dedinho, por favor. Faz assim com esse dedo aí, faz assim. Agora pega ele assim. Cadê quem tem uma junta aí, ó? Cada parte aqui dos nossos dedos, até todos os órgãos, representa um de nós. E cada um de nós temos um encaixe para encaixar um no outro bonitinho. Cada junta aqui, irmãos, é um se ajustando ao outro. Sabe quem faz isso, irmãos? Deus. Para que Deus possa pegar-me e fazer de mim, e pegar você e fazer de você membros de um só corpo, Ele tem que me moer muito, Ele tem que me moldar muito, quebrar muito, me fazer entender isso na pessoa do Cristo. Ele tem que pegar a Cristiana aqui, ó, e moldar tanto, para unir a mim, moldar a cada um de nós, para nos unirmos uns aos outros, e aí ser chamado de igreja, corpo de Cristo. Isso tudo é pela graça, irmãos. Isso é o plano revelado na Bíblia Sagrada claramente. Só que nós herdamos simplesmente reuniões coletivas. Nós não podemos imaginar que seremos salvos